Salve a todos! Nesse vídeo eu gostaria de comentar sobre o fogo de Vesta. Por que o fogo de Vesta é importante, o que ele representa e por que ele é o centro do politeísmo romano. Não só do politeísmo romano, mas de politeísmos indo-europeus no geral. Antes de começar a exposição desse fogo de Vesta, gostaria de falar quem que é Vesta. Vesta é a deusa que representa o fogo sagrado do lar e a religião doméstica. Não só doméstica, mas ela também representa o fogo sagrado de uma cidade ou de um povo, por exemplo. Alguns dias atrás teve o Dia da Memória Pagã, que foi celebrado por comunidades de politeístas romanos, não só romanos, mas de outras comunidades pagãs também, porque em dia 24 de fevereiro, no século IV depois de Cristo, se não me engano, ano 390, o imperador Teodósio lançou um decreto de que extinguia o fogo público de Vesta de Roma. O que era esse fogo? Esse fogo ele era um fogo que representava o povo de Roma e a cidade de Roma. Então, enquanto esse fogo estivesse aceso, Roma estaria viva ainda, pelo menos em sentido de politeísmo, de religião tradicional, Roma ainda seria pagã, estaria viva, porque ainda haveria esse culto de Vesta sendo celebrado. Da mesma forma, quando uma família prestava seus cultos familiares e domésticos, ela também tinha o seu fogo de Vesta dentro do seu lar. Toda a família tinha a sua lareira naquela época, então essa lareira devia ser mantida acesa constantemente. Se um dia o fogo dessa lareira se extinguisse, isso ia querer dizer que essa família se extinguiu também, que os seus ancestrais não recebem mais culto e que o culto familiar deles já se extinguiu e acabou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o centro do politeísmo, então, está no fogo de Vesta, porque os politeísmos indo-europeus em geral, eles têm essa característica de ter um fogo no centro do altar e esse fogo ser o centro do politeísmo, onde se faz as oferendas, se fazem as libações e etc. Então, quando o imperador Teodósio decreta que esse fogo de Vesta tem que ser extinto, isso significa que a religião romana, pelo menos como uma religião pública de Estado, foi extinta também. Então, essa é a data simbólica de memória para os politeístas hoje, quando esse fogo foi extinto, é algo importante a ser lembrado. Mas, claro, isso não impediria que as famílias continuassem celebrando seus cultos domésticos em casa, até o momento que mesmo esses cultos domésticos fossem proibidos. O fogo, em tempos mais antigos e mais arcaicos, ele tinha uma função muito importante. Então, por exemplo, existiam casas, que elas tinham aqueles telhados assim, de feno, que saía fumaça o dia inteiro de cima daquela casa, porque o fogo ficava constantemente aceso ali. E esse fogo ele tinha uma função até de higiene dentro dessa casa. Por exemplo, você poderia conservar carnes e coisas do tipo, você aquecia uma família. E geralmente quem tomava conta desse fogo eram as mulheres. E é justamente por isso que o fogo de Vesta, o culto de vestal, ele é um culto feminino. Em Roma havia um sacerdócio de Vesta, e esse sacerdócio era composto apenas por mulheres. As mulheres eram iniciadas nesse sacerdócio desde meninas, eram selecionadas desde cedo, e ficavam 30 anos nessa função. E elas tinham votos de castidade, não poderiam romper esses votos de castidade, e se esses votos fossem rompidos, elas seriam punidas sendo enterradas vivas. Só para lembrar um exemplo mítico, os gêmeos Rômulo e Remo eram filhos de uma virgem vestal, a Rhea, que foi engravidada por Marte. E para esconder o fato da gravidez do pai dela e para não sofrer as punições devidas, ela pediu para os seus criados então sumirem com os gêmeos Rômulo e Remo, até que esses gêmeos foram encontrados por uma loba, foram criados por essa loba, foram encontrados mais tarde por um pastor, e a história da fundação de Roma se segue a partir daí. Então, qual é a importância do fogo de Vesta hoje para nós, reconstrucionistas e politeístas em geral? No centro do nosso altar doméstico em casa, nosso lar, deve haver um fogo de Vesta. E esse fogo de Vesta, por exemplo, temos um problema, não podemos ter uma lareira em casa. Para quem mora em cidades e coisas assim é um pouco difícil. Para quem mora no campo talvez seja possível. Esses dias eu vi um texto, uma notícia de uma família no Rio Grande do Sul que preservava acesa um fogo, uma lareira, fazia já 200 anos. Era um fogo familiar. É basicamente um culto vestal, hoje, por assim dizer. Então, essa chama de Vesta ela tem que estar presente dentro do nosso culto doméstico. Ela tem que ser o centro do lar. Então, como que a gente faz isso?
usamos uma vela. Essa vela ela é acesa toda vez que a gente vai prestar um culto, fazer uma prece, uma oferenda, e ela deve ser acesa. E no início de todos os ritos, né, depois de uma oferenda a Jano, fazemos uma oferenda à Vesta, né, e alguma prece à deusa Vesta também, que é o fogo que aquece o nosso lar, né, preserva aí nossa conexão espiritual com os deuses, né, com o mundo divino. Então, isso entra no que a gente chama de sacra privata, que são os ritos domésticos familiares. E o centro da vida religiosa para o homem antigo pagão estava justamente nessa sacra privata, que são os ritos domésticos e familiares, que era o culto aos lares, aos penates, aos dimanes e a deidades maiores que faziam parte desse culto também, por exemplo, Júpiter, Juno, a própria Vesta e Jano. Em outros politeísmos de ramos indo-europeus, essa deidade do lar, do fogo sagrado do lar, também existe, geralmente é feminina. Por exemplo, no culto helênico se chama Hestia, ou Hestia, e no culto, por exemplo, celta, né, temos Brigid, Brigantia, e por aí vai. Então, qual é a grande mensagem que o fogo de Vesta então, traz para nós politeístas e construcionistas hoje? Que o politeísmo ele é possível, porque o centro do politeísmo hoje é o nosso lar, é o nosso culto familiar ancestral. Nós podemos não ter templos, não temos uma comunidade, não temos um grupo, né, de sacerdócio hoje, mas o culto familiar ancestral ele é o nosso centro, ele é onde nós devemos começar. É necessário primeiro a gente resgatar esse culto doméstico familiar para depois construir uma comunidade politeísta e aí sim celebrar a sacra pública, que seria o culto público em nome de uma comunidade, de um povo, aos deuses maiores. Então essa que é a importância do culto de Vesta, do fogo de Vesta para o politeísta romano hoje, não só romano, mas também para os outros ramos indo-europeus de politeísmo. Então essa é a grande mensagem aí do culto de Vesta. Muito obrigado.